Que maravilha e que presente que nós estamos tendo em ter a sua companhia, a sua participação nessa live de hoje. Nossa segunda live do projeto Chá, Bate-Papo e Terapia. Que alegria, Janaína, seja muito bem-vinda. E eu falei para as pessoas quem é você, mas muito superficialmente. Quem é Janaína, a pedagoga sistêmica que eu conheci e me apaixonei? Fala um pouquinho de você. Boa noite para todos que estão aqui. Quero agradecer imensamente, Kátia, pela tua vida, pelo encontro dos teus pais. Como foi providencial? Pois só por causa disso nós estamos aqui agora, né? O encontro dos seus pais, dos meus, e isso é o que possibilita os nossos encontros. Que bom. Gratidão pelo convite. É uma honra para mim, é uma alegria enorme estar com você, com os nossos amigos, né, com as pessoas que eu vou conhecer hoje. Então, quem é Janaína? Janaína é uma buscadora de si mesma. Acho que uma das coisas que ela veio fazer aqui foi buscar quem ela é, né? Como é que ela funciona. E ela é filha de Luciano, de Regina Montenegro, né? Luciano e Regina Montenegro. É neta de Terezinha e João Holanda. Também é neta por parte de mãe de Nanita e Manuel. Eu sou mãe de Yasmin. Sou professora da educação infantil até o 5º ano do ensino fundamental 1. Também ministro aula do 6º até o 9º, com a disciplina autoconhecimento e desenvolvimento pessoal. E isso é lindo, né? Eu costumo muito a dizer assim, que essa disciplina, o universo foi me fazendo para que eu pudesse estar compartilhando esses conhecimentos, né? Na verdade é para mim. Eu estou em sala de aula para repetir, para conversar. Na verdade, tudo aquilo que eu preciso para a minha vida, para eu me conhecer, para eu melhorar. Afinal de contas, é na sala de aula que eu aprendo. Você, como pedagoga, sabe muito bem disso, né? Nós estamos ali à frente de uma sala de aula, mas, na verdade, nós somos alunos, alunas dos nossos alunos, né? Porque como eles estão tão fresquinhos, recém-chegados daqui no planeta Terra, eles trazem informações riquíssimas para nós, para o nosso desenvolvimento, né? Então, eu estou nesse lugar com muita honra, com muita curiosidade todos os dias, me doando para fazer o melhor que eu posso. E sempre estudando para que isso possa fluir da melhor maneira possível. Né? Eu acho que, então, diz um pouquinho, assim, do que eu estou descobrindo de mim, porque isso é uma eterna, até a gente chegar no momento da gente voltar para a espiritualidade, eu acho que a gente não vai parar nunca mais de buscar o autoconhecimento, né, Kátia? Uau, seja maravilha! Seja no nosso labor, né? Seja na família, com os amigos, o tempo todo a gente está ali, olhando para os nossos espelhos e nos perguntando quem eu sou, o que é que eu vim fazer aqui, né? Janaína, eu queria convidar você e as pessoas, olha, não deixa o coração ter um piriquipaque aí não, mas que alegria e que honra nós temos a professora Elza Carvalho nos assistindo. Nossa, minha professora linda! Professora Elza, gratidão, que saudade! Saí daqui de Natal só para conhecer e dar um abraço nela, e foi muito mágico. Professora Elza, linda! É uma delícia, né? E aqui estão os frutos e as sementes que foram lançadas, germinando a serviço da vida, não é? Isso. A alegria é toda nossa, professora. Muita honra, muito prazer de tê-la aqui nesse espaço junto com a gente. Além de uma emoção gostosa, né? Com certeza. Nossa, eu me lembro como se fosse hoje, quando eu cheguei lá em Curitiba, um frio. Nunca tinha saído daqui, do Nordeste, fui para Curitiba e lá estava tão frio. E foi assim, ela foi tão acolhedora, a professora Elza me acolheu, me perguntou várias coisas, eu fiquei super emocionada. E foi um encontro que ficou no meu coração para sempre. Ela realmente, fiz uma constelação com ela. O acolhimento do viver e conviver é uma delícia, não é? Só lindo. Só indo lá para ter certeza do que estamos. Exatamente. E ela falou. E a professora Elza é maravilhosa. E eu aqui babando. Olha, tem um lugar muito especial
no nosso espaço, na nossa sala. A senhora tem um lugar muito especial dentro do coração da gente, viu? Beijo, gratidão. Então, Janaína, gostaria de convidar você e as pessoas que estão nos assistindo agora para a gente fazer uma respiração em conjunto e Vamos sim. estarmos à disposição desse campo tão lindo, não é? Desse espaço que se abre para todos nós. Então, gostaria de pedir para que você se posicionasse num local onde pudesse ter encosto nas costas, se apoiar bem, colocar os pés ao chão. Se os seus pés não alcançam o chão, coloca uma almofadinha para que você sinta através dos seus pés o toque e se sinta aterrar, tá bom? Estando aqui nesse momento presente, nesse espaço tão maravilhoso que a vida nos presenteou para hoje. Então, encoste as suas costas na cadeira ou no sofá e com as mãos sobre a coxa, nós vamos com os olhos abertos, olhando para frente, para um ponto específico. Aí, bem na sua frente, na sala, no quarto, aonde você estiver, e aí foca o seu olhar nesse ponto específico e nós vamos juntos respirar pelo nariz, segurar um pouco e soltar devagar pela boca. Então, vamos todos juntos nesse movimento de respiração. E enquanto você vai respirando, você vai acolhendo os pensamentos que forem chegando, vai trazendo eles para pertinho de você e se percebendo sobre você, sobre o seu corpo. Percebe as sensações que forem chegando, tá bom? Tudo jóia aí, Jana? Tudo Podemos? Ótimo. Podemos. Então, com os olhos abertos, quem estiver com óculos, tira o óculos um pouquinho, por favor, e vamos experienciar juntos esse movimento de respiração em conjunto. Então, todos juntos, puxa o ar pelo nariz, segura, solta devagar pela boca. Mais uma vez, puxa o ar pelo nariz, segura, solta devagar pela boca. Mais uma vez, puxa o ar pelo nariz, segura, solta devagar pela boca. Experimenta arquear um pouquinho o canto da boca, um pouco e levemente arqueado. Puxa o ar pelo nariz, segura, solta devagar pela boca. Vai percebendo o seu corpo, puxa o ar pelo nariz, segura, solta devagar pela boca. Agora respira normalmente e vai percebendo a textura da sua respiração, vai percebendo o ar enquanto entra, enquanto sai do seu corpo. Dá uma orientada, olhando ao seu redor, olhando para cima, olhando para baixo, olha para o outro lado também. E aí volte para você no agora, para você depois de um dia de correria, um dia de atividades, um dia de responsabilidades, um dia de grandes compromissos. Mas esse momento agora é especificamente e unicamente para você. E aí, Janaína, nós estamos nesse bate-papo, né? E nosso tema principal é como olhar para a nossa história, como perceber essa história, como enxergar essa história, a minha história, a sua história, a nossa história, não é? E aí eu gostaria de saber, Janaína, como é para você, como é que você entende esse honrar sua história? O que seria honrar sua história para você? Então, para mim, olhar para a nossa história é sinônimo de olhar com curiosidade, escolhendo, né, de forma muito consciente, mas aí a gente também precisa de dar um passinho atrás e ir para a definição do que é julgamento. O que é um julgamento? Julgamento de valor, o que é um julgamento e o que é simplesmente observação, né? Quando eu julgo e quando eu só
vou dizer, narrar algo que acontece. Então, olhar para essa vida, olhar para a nossa história, eu acho que é nós nos colocarmos como um observador que narra um fato, sem juízo de valor. Porque na hora que a gente coloca o juízo de valor, a gente entra nesse julgamento e aí a gente vai ficar com uma visão distorcida do que realmente vem a ser a nossa história de vida. E eu E a penso nossa vida, não é? Foi pautada, né, nesse condicionamento do julgar. A que gente vai crescendo e vai aprendendo a olhar e a julgar. Mas eu vou pedir uma pausa, porque teve um detalhe muito importante que nós estamos iniciando agora, não é? Então, isso. Peter Levine, ele dizia que, no mínimo, 3 errinhos, que já está valendo. Então, nós esquecemos do nosso chá. O nosso chá, lembra que nós combinamos, né? O chá, ele é uma surpresinha que acontece nos nossos encontros. E o meu, ó, vai ser colocado agora. Eu tenho aqui o meu chá, ganhei essa xícara no meu aniversário, que eu amei. E aí o meu chá está sendo feito agora, bem quentinho. O meu chá é o chá de camomila. Olha que delícia. Você não sabia, né? Porque a Não, gente combinou que seria que a uma gente combinou que eu surpresinha. não saberia do seu, nem você saberia do meu. Já posso falar o meu? O meu chá, ele serve para ansiedade, anti-estresse, ele acalma a pele irritada. E eu gosto muito de utilizar o chá de camomila num escalda-pés. À noite, aí eu esquento a água, coloco 2 colheres de sal grosso, coloco um punhado do chá e olha que é uma maravilha. Maravilha. Dá um relaxamento por inteiro e total. O meu chá é de camomila. Qual é o seu? De melão São Caetano. Uau! Eu adoro o sabor, ele é um sabor amargo, mas ele é um chá que ele revitaliza as células, ele cuida das nossas células. E o chá de melão São Caetano, ele é muito propício para o sistema digestório. Ele limpa, ele equilibra as trocas, ele é uma erva que ajuda na digestão, ele é ótimo para o fígado também, e a gente sabe que na medicina chinesa o fígado é um órgão importantíssimo, né? Então, ele faz um trabalho muito bonito de limpeza e de fluidez nesse sistema digestório, que também é considerado o nosso segundo cérebro, não é? Também ele é muito bom para erupções na pele, ele é anti-inflamatório, ele desinflama, tanto é que se a gente tiver, né, com alguma inflamação nesse sistema, ele vai atuar com muita maestria para o equilíbrio, né, do nosso corpo. Eu gosto muito de melão São Caetano. Geralmente eu faço uma erva ou duas durante 21 dias. Então, passo 21 dias tomando aquelas duas que o meu corpo sentiu, que desejou. Depois eu faço trocas, passo mais 21 tomando mais outras ervas, com a finalidade de ajudar esse meu corpo a ficar bem, a tratar. E ele também é um ótimo vermífugo. Que Quem sempre maravilha. está tomando ele, como a gente às vezes come fora, né? Estamos suscetíveis a alguns micro-organismos que não é bom para nós. De vez em quando, sempre está voltando no chá de melão São Caetano, nós vamos limpando, ajudando a limpar o nosso organismo dos serizinhos que a gente não precisa ter. Maravilhosa explicação. Delicioso o seu degustar de chá. Sem açúcar, E eu também. viu, Kátia? Sem Eu, não, açúcar. eu nunca fui muito amante de chá. Eu estou começando a desenvolver esse paladar agora. Maravilha. Agora sim. Agora vamos voltando aqui, não é? E o o que é para você a luz da sistêmica, não é? Porque quando a gente encontra a sistêmica, ela faz uma abertura e um divisor de águas. Pelo menos foi assim na minha vida. E aí, para você, a luz da sistêmica, como foi, como é para você olhar para a sua história? Com esse olhar, né? Continuando, né? Esse olhar do não julgamento, é olhar para os fatos do nosso sistema familiar, sem essa categorização de fez certo, fez errado, não.
Olhar para a nossa história sistemicamente é reconhecer o esforço e o que foi feito lá atrás, né, com os nossos ancestrais, a partir dos nossos ancestrais, mas olhar com benevolência, olhar para tudo que aconteceu, que vem até a nós, né, qualquer coisa, né, as coisas boas, as coisas desafiadoras, aquilo que a gente não entende, e também talvez a gente nem precisa entender, mas ter um olhar, se convidar. E também, sabe, Kátia, eu acho que é decidir não querer julgar. É uma decisão que a gente tem que tomar na nossa vida. Dizer assim, não, eu não quero olhar para isso julgando. Eu quero olhar para isso reconhecendo o esforço. Reconhecendo que o que foi feito foi o que foi possível. Dentro daquele contexto, dentro daquela década, dentro daquelas dificuldades, dentro daquelas dores que vêm lá de trás. Sim, porque nossos pais também são resultados, assim como nossos avós também são resultados. E na hora que a gente consegue compreender isso no nosso coração, isso é libertador, tira um peso meu. Porque quando o Peter Levine nos ensina muito isso, né? Para que a gente possa olhar para o nosso corpo, a gente possa sentir o nosso corpo. E quando a gente para um pouquinho, com muita sinceridade, para prestar atenção no nosso corpo, como ele se sente quando a gente julga alguém, né? Você agora que está nos ouvindo, que está nos assistindo, pense numa pessoa que para você é um pouco desafiadora e que você, às vezes, tem esse olhar de julgamento. E agora, perceba seu corpo fica leve, o seu corpo também pesa quando você diz essa pessoa é isso, essa pessoa é aquilo, sabe? Então eu fui aprendendo, tendo esse convite desse olhar sistêmico e dizer assim, como é olhar julgando, como é olhar só constatando, aconteceu isso, ok. E o que é que eu vou fazer com isso que aconteceu lá? Tomar no meu coração como um presente, dizendo assim, houve um esforço, foi feito o que foi possível naquela época. E eles passaram por isso para que eu não precise mais. Muitas coisas foram vividas lá para hoje servir como exemplo. Eu olho para trás e digo, ó, isso aqui foi bom. Ah, isso aqui resultou numa dor. Então, o que eu vejo que resultou numa dor, eu não preciso fazer. Eu não já vi que resultou numa dor? Agora, se eu vejo que resultou numa dor, determinadas atitudes, eu não posso olhar com soberba. Ah, aquilo jamais eu vou fazer. Não. Se a gente olhar dessa forma, com quase toda certeza a gente vai repetir. Não é olhar com soberba, é olhar com reconhecimento, com humildade. Nossa, como foi difícil aquilo, mas eles passaram para me livrar, para que eu possa aprender com isso e não passar. E quando você fala isso, Janaína, me vem na lembrança, na memória, nos primórdios, há uns 25 anos atrás, eu nem não era funcionária pública ainda, não trabalhava em nenhum espaço público, mas eu fui convidada por uma amiga da minha mãe a ir para um local chamado SPEP, aqui em João Pessoa, que é uma escola de capacitação, de formação continuada para os servidores públicos. Sim. E eu fui como ouvinte. Eu não sabia que lá eu iria me deparar com uma situação que hoje eu enxergo como pérola, mas que me doeu tanto na época. E quando você fala aí, procure alguém que você julgou, procure alguém que você olhou e perceba no seu corpo, observe o seu corpo, não é? Porque geralmente a gente sente uma rigidez quando você está naquela energia de fúria, de indignação, de raiva, que é natural e é humano, isso acontece. A gente só aprende a organizar isso no corpo da gente e aí permitir que o corpo faça o movimento natural e aquela tensão e aquela situação se dissolva. E aí, nesse período, eu fui participar desse curso, dessa aula. Era treinamento para atendimento ao público. Sim. Bem novinha na época, bem novinha. E aí, quando eu estava, eram 2 semanas, quando eu estava já finalizando aquele processo, eu estava como ouvinte, chegou a supervisora do local e perguntou quem é Kátia Silene. E eu toda inocente,
tão feliz, porque eu estava ali ouvindo. Eu queria só ouvir o conhecimento. Sim. Eu não precisava de certificado, eu não queria apostila, eu não queria o transporte, porque tinha transporte disponível, tinha lanche disponível, eu não queria nada disso. Eu queria só o direito de estar ali sentada, porque durante aquela semana e meia, eu tinha crescido, eu tinha trazido tantas informações novas, nossa, informações para o mercado, aquilo que eu procurava. Sim, E aí chegou a supervisora e disse: quem é Cátia Silene? Eu falei: sou eu, então me acompanhe. E a fala dela foi: minha querida, você não pode estar aqui, porque nossa. você não é funcionária pública. Oh, Aí eu disse: mas a pessoa que me trouxe no local, no lugar de uma outra colega dela de trabalho, que tinha ganho bebê, mesmo inscrita, mas não pôde comparecer, então eu fui ocupar apenas essa cadeira dela. E foi pedido à professora a permissão para que eu assistisse, e a professora permitiu. E eu era uma aluna que eu interagia muito, eu achava, eu estava assim, flutuando. E a supervisora me chama e me convida a sair, a desocupar. Nossa, olha, você não imagina como eu fiquei triste. E eu só voltei na sala e peguei minha bolsa. Quando os meus colegas perceberam aquele movimento e foram lá na direção, foram pedir ao diretor: nossa, ela só quer assistir às aulas. Ela é uma aluna maravilhosa, uma colega que tem trazido contribuições. Enfim, ganhei o direito de permanecer. oh. E depois desse dia, eu fiz mais 17 cursos lá na SPEP como ouvinte. Alguns como ouvinte, outros já certificada, porque a direção achou que eu merecia essa certificação. Mas, enfim, isso me veio agora na lembrança, né? Me trouxe à mente. Eu trago aqui para esse espaço, porque outro dia eu estava pensando: nossa, como eu queria encontrar aquela supervisora. Foi ela quem me nutriu de desejo e de mais vontade, de ir mais adiante. E você sabe que o meu convite, o meu chamamento para a sistêmica começou lá. Olha, Foi de lá. Eu aprendi muita coisa lá. Então, sim, que perfeito. delícia lembrar disto agora e Sim. partilhar isso em público. De repente, vai que ela escute, não é? Ela era Isso, supervisora e da que SPEP. E eu sou muito grata. Claro, ela só estava cumprindo com o papel. claro, Mas eu sou muito grata por aquele convite a se retirar. Me deu impulso e força de seguir e ir mais adiante. e eu concordo com você, sabe, Kátia? Tudo aquilo que vem na nossa vida, que a princípio nos gera um tanto incômodo, a partir, né, quando você fala assim, como é olhar para a história de vida a partir desse pensamento sistêmico? O pensamento sistêmico nos convida a olhar para a nossa origem. E aí, quando a gente começa pelo começo, né, que é olhar para a origem, e a gente vai se despindo desse julgamento, vai entrando na gratidão e no reconhecimento, nós vamos ficando leves, sim, porque o julgar pesa. Na medida que a gente vai conseguindo fazer essa entrega nossa, né, de dizer assim, eu decido olhar dessa forma, que é sem julgar e reconhecendo o esforço, automaticamente a história de vida que vai se apresentando, lógico, desde que a gente sai da barriga da mamãe até os dias atuais, tudo que aconteceu na nossa vida, a gente vai começando a olhar sem julgar e sem culpar ninguém. A gente vai vendo todos os acontecimentos como uma oportunidade, assim como você viu isso que aconteceu com você. Então, apesar de, quando a gente não tem o autoconhecimento, quando a gente não tem o pensamento sistêmico, nós somos levados a olhar para tudo que nos acontece, especialmente, que nos incomoda muito, culpabilizando o outro, o tempo todo. A gente culpa o outro, a gente culpa o tempo, a gente culpa o governo, a gente culpa todo mundo, mas a gente não olha para o que atrás daquilo gerou aquela situação. A gente não sabe porque o autoconhecimento ainda não está presente. Mas na hora que a gente olha, por exemplo, para um aluno que se movimenta muito para o menos em sala de aula, que o corpo é muito movimentado, que ele não para quieto, que ele tem uma fala fluida, que ele não está conseguindo trazer o respeito para o cotidiano. A gente diz, a gente julga o pai, a gente julga a mãe, o menino, ou o menino levado. Também essa mãe não dá limite, que esse pai não está presente, e a gente vai buscar culpados. Mas quando a gente consegue fazer isso com a nossa vida, de olhar sistemicamente, olhar através do autoconhecimento,
Olhar como se a gente fosse um cientista que está num laboratório, que coloca um binóculo, que coloca uma lupa, que coloca um instrumento de alta resolução para a gente esmiuçar o que tem lá dentro da célula. Quando a gente escolhe ter esse olhar, a gente sai do julgamento dessa criança e a gente tem a certeza no nosso coração, essa criança está sofrendo. Porque todo ser humano, seja ele pequeno, médio, grande, ancião, quando ele fere, ele está ferido, ó, já está para lá de Bagdá, de dor. Então, quando eu olho para uma criança que se movimenta para o menos, hoje, depois desse treino e depois dos repetitivos, até hoje eu me treino, né? Porque tem coisas que são mais fáceis de olhar sem julgamento, mas eu também tenho dificuldade de muitas situações, ai meu Deus, não quero julgar. Eu quero olhar o que é que move essa situação ser posta dessa forma. Mas às vezes eu já vou entrando no julgamento. E aí eu mesmo me convido, porque isso é um convite eterno. Então, quando a gente já tem esse treino, a gente já vai alcançando esse treino, lá na escola, que é um campo mais fácil para mim, eu já olho e eu digo, tem dor aí. E o meu olhar para essa criança é na postura. E o que é a postura sistêmica? É sem julgamento dessa criança e desses pais, sem pena. Eu não tenho pena da história. Por quê? Porque eu também aprendi a não ter pena da minha história de vida, né? Porque quando a gente tem pena da nossa história, geralmente a gente tem pena de todo mundo. É porque no inconsciente, a nossa história de vida, ela não foi ressignificada e a gente acha que sofreu muito injustamente. Fizeram isso comigo. Mas na hora que a gente consegue olhar para a nossa vida como força, como ponte para a maturidade, para o ganho de experiência, para o ressignificar, para a gente florescer, a gente entra na gratidão. Então, é da mesma forma olhar para o outro. Agora, como que eu vou olhar para o outro se eu não olhei primeiro para a minha história? Como que eu não vou julgar os pais dos meus alunos se eu morro de julgar os meus pais? Não vai rolar. Não vai. Primeiro é aqui. Primeiro é aqui. Depois, sim, automaticamente, nós vamos vendo que isso vai sendo natural. Quando a gente olha uma pessoa na rua que está se movimentando por menos, a gente sabe, nossa, quanta dor. O que aconteceu na vida dessa pessoa para ela estar desse jeito agora? E aí não vem uma pena, vem um sentimento. Meu coração sente a dor dela. E eu me pergunto, em cada situação, posso eu fazer algo para contribuir? Se posso, vejo que posso. Se não posso, eu me retiro. Eu sigo o meu caminho e desejando do fundo do meu coração que essa pessoa encontre um refrigério para a alma dela, que ela encontre ela mesma. Eu desejo do fundo do meu coração que ela desperte a consciência dela, que ela acorde, porque todos nós somos capazes de acordar e de escolher. Eu quero acordar, eu quero me ver, eu quero me entender, porque é só dessa forma que a gente vai ganhando essa tranquilidade, sabe, Kátia? Pelo menos é sempre assim. uma escolha, né? É sempre uma escolha. Isso. E essa escolha, o escolher, a escolha do autoconhecimento é um caminho que você vai e não volta. Porque depois que você começa a conhecer, você vai se encantando pelo que você vai descobrindo de você. E olha que eu já me deparei com pessoas de 70 anos abrindo uma constelação e ficando encantada. Nossa, eu não acredito que eu vivi esse tempo todo, eu vivi tudo isso, eu passei por tudo isso e não olhei para a minha história. E não olhei para mim, né? Para o meu pai, para minha mãe, para os meus avós. E não olhei, e não vi, e não enxerguei a vida que atravessou todos eles até chegar a nós. Mas, Janaína, alguém pode estar olhando e dizendo assim, é muito fácil, ela é calma. Eu não sou calma como você. Eu já sou Não sou calma, não. Sou calma, não. Quem nem me conhece pergunta a minha família. Não sou calma nada de sou calma. Sou calma, não. Eu já sou mais serelepe, mas eu acho que eu sou mais serelepe do que você. E aí quem olha assim e fala, é fácil para quem vai falando assim. Também eu acho que ela não passou nem por dificuldades tão graves ou tão gritantes assim, não é? E aí eu queria, assim, que você compartilhasse com a gente sobre por onde foi que começou esse seu despertar, não é? Qual foi a ferramenta que lhe convidou? Semana passada eu falei que o meu foi através
das constelações, do Sim. movimento de constelação que eu ganhei de presente e fui fazer uma massagem. Eu vou repetir porque tem pessoas aqui que não estavam semana Sim, passada, sim. inclusive Sim, você. E sim. eu ganhei de presente uma massagem e fui fazer a massagem com uma fisioterapeuta. E ela, quando fez a anamnese, ela disse: Posso fazer movimentos de constelação com você? Aí eu pensei: Nossa, essa massagem vai ser tão boa que eu vou ver estrelas, né? Constelação são estrelas. E aí me deparo com um movimento maravilhoso. Parecia uma coisa tão boba, tão simples, Nossa. tão. Parecia tão comum, não é? Uhum. Uma terapiazinha curta, breve, mas tão intensa, porque ficou reverberando e depois eu fiquei, meu Deus, eu quero mais disso. Sentir isso foi bom demais. Ai, meu Deus, onde eu encontro isso? Eu quero mais, como diz o pessoal, não é? As pessoas mais antigas, eu quero uma naigadinha mais desse negócio tão bom. Mas me Sim. fala você, como foi seu despertar? Qual foi a ferramenta? Então, foi uma ferramenta muito próxima a mim. Foi no meu corpo. Meu corpo, com muita sabedoria, ele me ajudou a dizer assim, Janaína, acorda. Acorda que já se faz tarde. Vamos, abra o olho. E aí, quando a gente vai para o estudo da antroposofia do Rudolf Steiner, que a gente vai fazer o estudo autobiográfico, que é o estudo dos setênios, né, de 7 em 7 anos, o ser humano, ele traz em si a semente do que, naquele período, o que, que o ser humano já está pronto e o que ele deve fazer. E nesse período, que envolve 30, 35 anos, dentro desse setênio, chama-se o nascimento solar. E o que é o nascimento solar? É o ser humano dizendo assim: vamos ser adulto? Vamos sair dessa fase da infância, da criança, do adolescente, do jovem, vamos ser adulto? E o que é ser adulto? Vamos fazer o que você se comprometeu a vir fazer aqui? Qual é o seu propósito, Janaína? Vamos acordar? E aí o meu corpo me deu um saculejo e eu renasci. E foi maravilhoso. E esse renascimento, depois de um ano, eu fui conhecer um lugar maravilhoso que se chama Petrolina. Lá em Petrolina, que se chama Recanto Madre Paulina. E Mas aí nesse... deixa eu lhe perguntar, esse renascimento, o que que foi? Foi uma técnica? Foi uma Não, esse vivência? renascimento foi um nó. Foi um nó que o meu corpo fez por todos os anos que eu não consegui me expressar. Foi um nó que ele fez perto, assim, perto, no cardíaco, né? No plexo, no chakra cardíaco, na mama. E aí fez um nó, e todo nó fala de algo que não foi um laço. Foi algo que aconteceu que um lado puxava para um lado e o outro lado puxava para o lado oposto. E aí faz um nó. E aí o meu corpo ele fez um nó, ele fez um nódulo. E aí esse nódulo foi quem me acordou. Um câncer de mama. E nesse câncer de mama eu disse: opa, como assim? Eu não quero ficar aqui mais? Nossa! E aí foi quando eu disse: não, eu quero ficar. Mas de que forma eu quero ficar? Como é que vai ser isso? O que é que eu posso fazer agora por mim, depois que eu aprendi tantas coisas, que eu calei tantas coisas, que eu não sabia me expressar por causa de muitas. Quando a gente vai estudando o Eneagrama, né, a gente vai vendo que tem núcleos que vão ditando o nosso jeito de ser, que são impressões que a gente ganha, que a gente interpreta quando criança, né? Acontecem situações, a gente interpreta e eu interpreto que isso, então eu vou me comportar assim que é para compensar. Então, essas interpretações fizeram com que eu desenvolvesse um jeito de ser, que é a nossa personalidade, um jeito de ser que eu não deveria expressar o que eu queria, o que eu sentia. E aí, assim, muitas vezes eu juntava e expressava de uma forma meio atabalhoada, de uma forma meio difusa, meio, sei lá, sem conseguir resolução, né? Mas E aí a foi maioria quando você foi a Petrolina, Petrolina, isso, isso, para o Petrolina. Recanto Madre Paulina, que aí lá é um lugar
todas as terapias naturais. É argila, são banhos, é sauna, alimentação natural, várias coisas que têm uma proposta. Assim como também tem na AFIA, né, que é o Instituto Holístico da Mulher, em João Pessoa, lá em Petrolina também é um núcleo onde a gente vai ficar de pé diante da Uhum. vida, né? Então, depois de um ano de quimioterapia, eu desejei muito encontrar um lugar onde meu corpo pudesse tirar aquelas toxinas que a gente sabe que não faz bem. E aí eu encontrei esse lugar e foi lá onde tudo começou. Eu comecei a perceber, a entrar em contato com esse mundo interno, apesar de lá não falar sobre terapias psicológicas ou espirituais, nada a ver. É limpeza do corpo E o mesmo. Mas, interessante é que a integrativa, ela não anula o não, tratamento tradicional, né? não, de jeito O nenhum. buscar o médico, o Isso. procurar os Ela é exames, fazer a complementar. quimioterapia. Ela Por isso que complementa. são PICs, né? Isso, Elas são complementares de um isso. tratamento que você já iniciou, não é? Exatamente. Através da medicina tradicional. Exatamente. Então, de lá foi um renascimento. Inclusive, eu me lembro bem que as árvores, o céu, o canto dos pássaros, tudo ficou muito diferente. Lógico que eu conhecia uma árvore, mas eu olhava assim, nossa, como a árvore é bonita. Como ela tem um verde bonito. E eu comecei a me deslumbrar com esse mundo novo que chegava na aurora do dia, né? Então, depois disso, foi uma coisa atrás da outra. E aí chegou a constelação para mim. E aí foi chegando a constelação, foi chegando a comunicação não violenta, foi chegando o Enneagrama, os movimentos essenciais, o Pathwork, que eu estudo hoje. Foi chegando as cartas de Cristo, foi chegando um curso em milagres, foi chegando tantas coisas e eu fui me debruçando sobre elas e todas elas foi trazendo um tantinho, um pedacinho de mim, para eu conseguir compreender partes minhas, partes dessa história e tudo isso com um sentimento de acolhimento, de tomar. E é interessante, Kátia, e todos vocês que estão nos escutando, que a gente vai brotando dentro do nosso coração um sentimento de real acolhimento. A gente fica com vontade de abraçar aqueles momentos. A gente fica com vontade de acarinhar aquelas situações que naquele momento parecia ser o fim. Foram tão doloridas, situações da infância, situações de N coisas, mas que quando a gente resolve e escolhe olhar dessa forma, né, olhar sistemicamente, olhar com amor, olhar com compreensão, olhar com uma lupa, olhar com benevolência, a gente tem vontade de pegar e de acarinhar tanto a situação quanto a gente mesmo. E acontece uma coisa muito bonita. A gente não fica querendo que o outro faça isso com a gente. Porque quando a gente não tem autoconhecimento, a gente cobra muito dos outros para nos acolher, cuidar bem da gente, falar bem com a gente, fazer tudo que a gente acha que faltou. Só que quando a gente começa nessa estrada, é a gente que quer dar. É a gente que quer se acarinhar. E com o outro, aí a gente passa a colocar limite. Se o outro. Até porque quando a gente sente a carência, a gente não se satisfaz no outro. Carência, a gente se satisfaz com nossa mãe. Né? Exato. Mesmo ela não estando mais presente fisicamente aqui. Mas ela está no nosso DNA, nas nossas lembranças, na mente, no coração. E aí, quando a gente se remete a ela, nem que seja naquela horinha que você vai deitar na cama e você lembra do cheiro de manhã, e você lembra do cheiro da comida de manhã, e você lembra de alguma coisa de manhã que é gostosa de lembrar, que aninha e que as suas células vibram e sentem também. É aí aonde você supre a carência. Isso. E é aí aonde você também se nutre. Isso. Porque nutridas, aí nós temos para trocar com o mundo, para trocar com o outro, para distribuir na escola, Sim. no trabalho, com o companheiro, com a companheira. Exatamente. Né? E eu acho assim, às vezes, não se tem essas lembranças doces, sabe, Kátia? Mas é possível a gente se conectar e se abastecer dessa mãe. Mas, Janaína, como? Percebendo que você ganhou a vida e está aí com você. Você não está com seu corpo aí? Você não está viva? Não está adulta? Então, deu certo. Você nasceu. Mesmo que você não conheça sua mãe. Mesmo que você não conviveu com ela. Mas ela disse um sim para você viver. Para você viver. Ah, mas eu passei por tanta coisa ruim. Sim, e isso fez você quem você é hoje.
E aí você pode hoje escolher dizer assim, ok, mesmo sem eu conhecer você, ou mesmo que tenha sido difícil a nossa história, mas obrigada por você ter dito um sim para eu nascer, para eu ter essa oportunidade de viver aqui na Terra, ter essas experiências e ter a oportunidade de ser uma pessoa boa, de aprender coisas, de viajar, de explorar a minha vida como eu bem quiser. E nesse momento você para de querer dos outros. Aí nesse momento você diz assim: eu tô adulta, eu posso, se eu escolher, eu posso me dar o que eu preciso, sem eu querer ficar que o outro me dê. E eu olho hoje para o outro, é bem automático, sabe, Kátia? Quando a gente começa nesse movimento de autorrespeito e autocuidado, é bem interessante. Preste atenção se você começar também a fazer, você que está nos ouvindo começar a fazer isso. Você vai prestar atenção que vai começar a chegar pessoas que também me tratam com respeito. E aquela pessoa que não está bem e que não te trata com respeito, ela também está te dando uma oportunidade, está te convidando a você aprender a colocar limite. E para isso não precisa brigar. É dizer assim, olha, do jeito que você está falando comigo, eu não estou me sentindo bem. Se você não conseguir falar de uma forma melhor, a gente vai ter que parar a conversa agora. Não precisa de brigar, não precisa de empurrar o colega, não precisa de bater no colega, eu só preciso colocar limite. E a gente pode colocar limite de forma humana e gentil, educada. E se a pessoa não conseguir, a gente sai. Rosa traz aqui uma contribuição para o nosso chat do papo, dizendo, e aí nós passamos 9 meses no útero materno, sendo nutrida, né? Da melhor nutrição. Isso mesmo, Rosa. Maravilha ter você aqui junto também, viu? Rosa também é uma fofa, uma linda. Daqui uns dias ela vai estar aqui junto no nosso bate-papo também. No Prazer, nosso Rosa. Seja bem-vinda. Terapia. É uma terapeuta de mão cheia. Que bom. E aí, assim, a gente abre um espaçozinho para alguma interação, para algumas perguntas das pessoas que estão nos assistindo, Sim. Porque a nossa live possa ser que tenha pouquinho tempo para cair. Então, quem quiser fazer trazer alguma participação, alguma interação, fica à vontade, tá bom? Mas enquanto isso, e os seus avós, Janaína? O que eles têm a ver com isso, com a sua história? Então, meus avós, quando você fala isso, Kátia, eu me lembro de uma música chamada Dona Cila, que quem fez, quem compôs ela e quem gravou foi Maria Gadu. E aí ela é muito linda, né? Que ela começa assim, vou dizer só um trecho. De todo o amor que tenho, metade foi tu que me deu, salvando minha alma da vida, sorrindo e fazendo o meu eu. Eu fui criada por avó. A minha história de vida, quando eu nasci, meu pai e minha mãe estavam se separando, logo em seguida meu papai foi morar no céu, minha mamãe estava com muitas coisas para ela resolver, não foi possível ela ficar comigo, e ela entregou para a pessoa que ela mais confiava, que foi a mãe dela. E aí eu fiquei com a mãe dela me criou, que se chama Dona Ana Nanita Bezerra, e é uma gratidão incomensurável, né? Eu acho que inclusive no dia da minha formatura em pedagogia sistêmica, eu lembro-me que as meninas, as minhas colegas, elas desceram as escadas com aquelas músicas bem dançantes e tudo, e eu desci com essa música e com um cartaz de uma foto minha e da minha avó. Eu estava ali, ela já tinha se encantado, como diz Luiz da Câmara Cascudo, quando ele fala sobre a volta para a espiritualidade, minha avó já tinha se encantado e eu ali quis trazê-la. Então, a minha avó, ela foi sorrindo e fazendo o meu eu. Muito do que sou tem a minha avó, tem o meu pai, tenho a minha mãe, muito. Mas eu tenho uma gratidão incomensurável, né? Por todos os valores, as virtudes, a forma de olhar para a vida, especialmente a honestidade da minha avó. Assim, foi uma coisa que ficou bem presente na minha vida, a forma dela lidar com as situações, uma forma tão reta, tão honesta, uma fala tão franca, né? E assim. Algumas pessoas aqui estão dizendo que música maravilhosa, belíssima música. É linda. A Karen, uma linda de Curitiba também. Karen está na lista e vai ser também já é uma terapeuta convidada a estar no nosso chá, bate-papo e terapia nas terças-feiras. E eu vou soltar só um pedacinho da música que você acabou de falar aí. Sim, vamos lá.
Metade foi tu que me deu, salvou, tem razão. Segui, se queres partir embora, me olha, eu vou te deixar, eu não vou. Estamos prontas, não é? Estamos prontas. Os nossos avós vieram antes, geraram em amor os nossos pais, e estamos aqui nós, frutos de um grande encontro de amor. Nós somos frutos da maior história de amor. Exato. E aí tem alguém mais que fala, gente, marquei vocês. Parabéns pela live. Ai, que delícia! Que delícia. Muito obrigada. Depois a gente descobre quem é, não é? E Tati. Ai, Tati foi minha cliente também. Que linda música. Que delícia. E que coisa boa poder estar aqui. Rosa, encontro de amor, parabéns. Realmente é muito amor envolvido, né, Janaína? É muito amor. É muita coisa gostosa que o universo prepara, que a vida nos traz. E que estamos disponíveis, abertos, não é? Silvia Lemos, que alegria, minha dentista. Quanta alegria, que coisa boa. Muito bom estar com todos vocês aqui. E aí formamos aquela egrégora maravilhosa, uma egrégora que envolve, que convida, que acolhe, que aquece o coração e faz essa distribuição. A gente recebe e dá um pouquinho e a gente vai dançando nessa valsa gostosa que é a vida e que é o viver e estar junto, não é? Servindo a vida e cumprindo com a nossa missão, entendendo, identificando o nosso propósito. E por falar em propósito, aí vem o último pontozinho da nossa live. Sim. Você é pedagoga, Sim. assim como eu, Sim. e aí trabalha em escola, não é? Sim. Também trabalho em escola. Como é que esse conhecimento, o conhecimento da sistêmica, como é que esse conhecimento alcança, como é que esse conhecimento vai? Você fala da sua e eu falo da minha, da nossa experiência em ter esse conhecimento sistêmico com as crianças, com as famílias, com as pessoas que estão ao nosso redor, né? Às vezes, os professores, as pessoas, os colegas, os pares que estão ali próximo, pertinho da gente, porque cada um de nós somos um sistema. A gente traz toda uma riqueza que foi depositada para a gente e veio de longe, de muito longe, veio lá de trás dos nossos tataravós e os que tem antes que a gente não consegue mensurar. Então, como é que essa experiência, essa postura sistêmica, Janaína, para você impacta nas crianças, no aprendizado dela, né? Ano de DEB, esse é um ano em que a gente fica naquela preocupação de bater meta, de cumprir, alcançar resultados. Fala a sua experiência para a gente um pouquinho. Então, a minha própria história de vida, ela me fez professora de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal. Então, com as crianças, a partir dos 4 anos até 10, 11 anos, eu ministro uma disciplina que a gente, todos os anos, no início do ano, a gente vai ofertar a educação sistêmica. É o primeiro bimestre, o currículo todo. No primeiro bimestre, para todas as séries, a gente vai compartilhar as leis sistêmicas, que é o quê? Como pertencer, o que é o pertencimento, o que é o meu lugar, onde é o meu lugar, e o que é o equilíbrio no dar e receber. Tudo que eu vou ministrando, Kátia, é sempre nessa postura. O que é a postura? Uma vez eu perguntei para um aluno do primeiro aninho, né, com 6 anos, a gente falando de postura, como é postura, o que é postura, o que é para vocês o que é postura? Ele disse, é o jeito de ficar. É assim, professora, se a gente fica sentado ou se a gente fica em pé. Se a gente fica de qualquer jeito ou se a gente fica com a postura reta. Então, assim, o que é uma postura sistêmica? É a forma de olhar para o outro, né? Então, durante o primeiro bimestre, todas essas crianças, elas vão tendo contato com historinhas, com atividades, com todo um contexto onde elas vão sentindo o que é o lugar delas, como é esse pertencimento, eu pertenço a quem, eu vim de onde,
né? Então, a gente vai fazendo atividades, por exemplo, sentar na roda pela ordem de nascimento, né? Toda essa estrada desse conhecimento que eu aprendi com Ellen Vieira, maravilhosa, ela desenvolveu várias atividades onde a gente pode fazer com as crianças de forma que elas experimentem essas 3 leis, de forma que elas aprendam, reaprendam não, elas lembrem o que é honrar, porque essa honra aos ancestrais está dentro de nós. E a educação sistêmica, ela vem despertar essa lembrança, porque todos nós, seres humanos, somos sistêmicos. A gente sabe, no fundo do nosso coração e no inconsciente, que a nossa vida flui quando a gente reconhece o esforço dos nossos ancestrais, que a gente honra eles, quando a gente entra no equilíbrio, no dar e receber, e quando a gente sabe o nosso lugar. Eu sou a primeira irmã, eu sou a segunda, qual é o meu lugar? E qual é a minha postura? Um irmão mais novo fica querendo mandar em todo mundo? Como é isso? Que função tem cada filho? Que função tem cada lugar? Né? Então, a minha própria história de vida, que eu fui, quando eu tive o meu renascimento, que eu fui atrás de compreender o que estava acontecendo comigo, quem eu era, como é que eu ia sair daquele buraco, todas essas informações, toda essa busca foi fazendo o meu currículo, foi fazendo esses movimentos, esses conhecimentos serem organizados para eu entregar em sala de aula. Então, hoje eu leciono primeiro bimestre, né? Tem toda uma sequência, mas a gente começa com a educação sistêmica, depois a gente vai para o enneagrama, depois a gente vai para, quando os pequenininhos são as virtudes, as emoções, os sentimentos, os valores. Aí depois a gente, quando eles vão crescendo, aí a gente vai dando o enneagrama, a gente vai estruturando, né, a formação da personalidade, que cada um tem um jeito de ser, por que tem aquele jeito de ser, como a gente se comunicar aí entre o CNV, né? E aí, Como que é o nome da sua escola? Da escola que você trabalha? Colégio Marioste. Ah, já estou com vontade de me matricular para o próximo ano. Ser aluna do Fundamental 1, começando, do começo. É uma fundação maravilhosa, que eu estou lá há quase 10 anos. Próximo ano eu vou fazer 10 anos de casa. E que delícia esse olhar, porque é tão difícil, né? A gente, assim, na escola, pelo menos, eu trabalho aqui numa escola pública municipal. Sim. E assim, enquanto funcionária pública municipal na escola, eu não posso ocupar esse lugar. Mas eu tenho uma postura sistêmica. Sim, então, dentro dessa postura sistêmica, eu faço um trabalho interno, na intenção, no pensamento, no conduzir. E de vez em quando a gente consegue fazer uma acolhida com meditação, com silenciando a mente, nas percepções dos sons. E os resultados são bem bacanas. São bacanas e são incríveis mesmo, né? E você chega em casa. Sim. Chega em casa. Chega. As crianças levam e muitas vezes os pais... Outro dia eu estava na escola e a professora Janaína tem na secretaria uma mãe que quer falar com você. E eu fui, né? Ai, meu Deus, o que foi que aconteceu? Quando eu cheguei lá, ela disse assim, professora, eu queria lhe conhecer e saber o que foi que a senhora ensinou para o meu filho maiorzinho, porque o pequeno estava num choro inconsolável, porque o pai viajou. E aí eu não tinha mais o que fazer, eu tentei tudo e nada do menino parar de chorar. E o irmão maiorzinho, que está no segundo ano com você, com 7 anos, né? Chegou para ele e disse assim, peraí que eu vou pegar um negócio. Aí pegou um recurso que foi a Ellen Vieira que me ensinou, né? Que são coraçõezinhos que são ligados por um fio de nylon. Isso, exatamente. E aí eu tinha feito com ele o exercício da gente se conectar com o pai, com a mãe, quando eles estivessem distantes. Pois ele foi lá no quarto dele, pegou esse recurso dos corações, foi lá para o irmãozinho pequeno, ensinou tudo, o menino parou de chorar. E a mãe queria saber o que era aquilo, e aí eu fui explicar, né? E ela estava feliz porque realmente tinha sanado a questão lá com a criança menorzinha, de 1 ano e pouco, que não estava conseguindo se calar. Então aí a gente vê uma conexão do irmão mais velho, que já está no lugar dele, compartilhando os conhecimentos com o irmão mais novo, e a gente já vê ele no lugar dele, na função dele, já colocando em prática o que ele aprende lá na escola, né? Então, é assim, algo muito gratificante. Agora, nem tudo são flores. Eu lembro-me bem que quando eu cheguei lá, foi um estranhamento, especialmente por parte dos adultos. Os adultos que têm muito julgamento para com a sua história, com seus pais, eles não gostam desse pensamento.
e tem muita resistência. E a gente precisa de ter muita convicção. E a gente precisa de estar muito na postura para seguir. E essa parte, Ellen e Cássia, foi quem me ajudou muito, porque quando eu cheguei na escola, eu pedi para a Cássia fazer, que é a nossa diretora, fazer o treinamento, para que ela pudesse saber o que eu estava fazendo. E ela fez o treinamento com Ellen também. Então, a minha diretora, ela sabia do que estava sendo dado em sala de aula e o que ela me pediu para fazer com os professores. Então, ela me deu esse suporte e que foi muito importante para eu me apoiar e seguir, porque fácil não é. Mas, Que quando a delícia gente quer, a gente consegue. poder conhecer e estar mergulhada nisso, não é? Isso. Que delícia poder ter tido a oportunidade de se lançar e fazer essa descoberta e poder olhar, enxergar, olhar para as nossas questões, olhar para a nossa história, olhar para aquilo que foi, como foi, Isso. encontrar um lugar bem especial para deixar cada situação, cada coisa no seu devido lugar. E o quanto isso organiza e flui. Porque na Bíblia está escrito que a ordem ela precede o amor. Então, para que o amor flua, precisa de ordem, precisa estar organizado. E aí ela vai fluir. Tem uma ilustração que eu gosto muito de mensurar quando se fala de terapia sistêmica, de constelação. E essa ilustração me veio lá na África um dia, naqueles momentos de palestra com EFO, e me veio muito claramente a imagem de uma mangueira, não é? Quando a mangueira está torcida, tem o jardim, tem a torneira, mas não tem como você aguar o jardim. Então, precisa só dar organizada na mangueira, tirar aqueles machucados, tirar os emaranhados, e só olhando especificamente para isto é que a gente consegue. Através do nosso corpo. Porque a mente mente, mas o corpo, ele é fidedigno. E aí, tá chegando já no finalzinho do nosso momento. Eu queria apresentar isso aqui. Você conhece? Não. Falas sistêmicas para criança. Não, eu ainda não adquiri esse. Eu tenho um outro, mas não é igual a isso. São cartinhas, assim, interessantes. Às vezes até para adulto também é funcional. Sim. E independente da situação. E eu gostaria de abrir aqui para você, para que você escolhesse uma cartinha para esse nosso momento e para todas nós, para mim, para você, para quem está aí ouvindo, assistindo. Você conta 8, da esquerda para a direita. Eu vou indo e você fala. Tá. Aí, pronto. Que delícia! Você tem a força dos homens e das mulheres da nossa família. Que lindo! Você tem a força dos homens e das mulheres. Gratidão. Da sua família. Eu tenho a força de todos os homens e de todas as mulheres que vieram antes, antes de mim. Maravilha. Tudo isso aqui em mim, e eu recebo tudo isso. Recebemos. E nutrida com tudo isso, a gente vivencia momentos gostosos, maravilhosos como esses. Tati, tem uma mensagenzinha aqui de Tati, de Cássia, minha tia, Marineide, Dindamari. E Tati diz, eu amo essas cartinhas, trazem um ótimo sentido. Eu vou Gabi também, corações. Gente, o que a gente pode dizer desse momento de agora? Gratidão, né? Kátia, gratidão. Eu vou precisar sair também agora. Mas, olha, eu quero agradecer do fundo do meu coração pela vida de cada pessoa que estava aqui conosco e que também vai ver em outro momento, que ela vai ficar gravada, né, Kátia? Sim. E aí, todas as pessoas que forem vendo, que todas essas falas possam contribuir de alguma forma na vida de cada uma, é o desejo do nosso coração, né, Kátia? Sim. E eu quero agradecer profundamente pela vida de cada um, pelo encontro dos ancestrais de vocês e muito especialmente para a Kátia, esse ser de luz que está aqui na Terra para fazer o bem. Muito obrigada, querida. Eu agradeço muito a sua disponibilidade, o seu abrir para nós, em público aqui. Sim, a gente não tem noção para onde vai, não é? É uma alegria. Estou aberta, estou pronta para partilhar tudo que a vida me trouxe. É com muita alegria que eu faço isso.